Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do FNI Cast e temos na mesa nada mais, nada menos do que a Eli, com uma altíssima experiência no departamento de FNI, e a gente vai explorar muito hoje um novo momento do FNI saindo da concessionária, um profissional que foi destaque, que teve grande sucesso nas concessionárias e agora fazendo um excelente trabalho no mundo aí da energia solar, levando uma equipe que já conhecia retorno, produto, financiamento, bancos, para esse novo momento. É isso, Eli? Acertei? É isso aí. Então, você quer se apresentar? Bom, então vamos lá. Sou Elisângela. Pouca gente conhece, né? Pouca gente conhece. Como Elisângela Pouca, né? Começamos aí em 2007, já na concessionária André Ribeiro, na área de FNI, e a trajetória acabou me trazendo para a área de energias renováveis, especificamente energia solar. Então hoje eu tenho certeza que o assunto vai ser amplo, a gente tá com tempo, porque a ideia, isso aqui vai ser o recorde de tempo, tô achando, hein? Porque assunto aqui não falta. Assunto tem bastante. Exato. Então, antes da gente bater esse papo e a gente falar um pouquinho sobre essa trajetória da Eli, eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. O primeiro que aparece aqui é o FNI System, sistema de gestão completo da concessionária. Aqui você consegue ter controle de retorno, produtos, são mais de 50 relatórios, tá? Para você fazer toda a gestão do departamento de FNI. O FNI vai entrar lá, hein? No solar. A gente vai começar a entrar nesse universo solar também. Já estamos conversando. Temos oportunidades aí. Então, concessionário, você que precisa organizar o seu departamento de FNI, as vendas, ter relatório online, ter informação na palma da mão, entre em contato com a gente. A gente vai deixar o telefone, e-mail e o nome do nosso comercial, que é a Ana Cristina. Marca um bate-papo. Né? A gente fala que é sem compromisso, nunca é sem compromisso, né? É compromisso, na verdade, você conseguir olhar todo esse universo que o sistema traz. Então tem um bate-papo com ela, vale a pena, tá bom? E o nosso outro grande e ouso aqui patrocinador, que eu falo que cada vez mais eu tô me apaixonando pela BS2, né? A forma que eles tratam o concessionário, e hoje você também, porque a gente está tentando desenvolver os produtos, né, para o seu segmento. É outra coisa, esses caras eles sentam, analisam quais são as oportunidades da concessionária e criam o produto adequado para aquele ponto de vendas. Faz toda a diferença. Faz, porque não é um produto de prateleira, não é um produto que eu tenho que colocar, vende esse daqui primeiro, não. Não precisa mostrar agora grandes serviços, não. Você precisa de um serviço, de um produto mais adequado para sua operação? A gente constrói, a gente coloca lá. Então, concessionário que também quer começar a ganhar mais dinheiro com produtos agregados, hoje nossa arquitetura de produtos ela é imensa. Ela tem vários tipos de SPF, SPF de valor fixo, SPF de valor percentual, garantia estendida, garantia mecânica, um leque de gaps, a gente não fica preso a um ou dois modelos de gap, não. Aí tem produto conteúdo, autoparts, dia, terceiros e assim por diante. Entre em contato com a gente também para bater um papo e entender as oportunidades aí de ganhos extras na sua concessionária, tá bom? Eli, vamos começar? Bora. Então, aqui a gente tem um presente do podcast. Tá? Ele é sempre o gatilho para o último tema. Ele fica aqui na nossa mesa e aí alguma história que é muito interessante que você vai ter que contar pra gente, tá bom? Vamos ver qual foi selecionado. Vamos ver? Sabe que tem uma equipe forte que faz essa busca, né? Então vamos lá. Olha nosso presente. Já pode olhar? Pode olhar. E aí a gente coloca aqui, ó, perto do Carfax. E depois a gente vai contar a história dessa foto. Isso aqui é um divisor de águas. Aí, ó. Então tem história pra contar. Porque essa foto aqui tá bastante curtida lá nas suas redes sociais. Então, maravilha. Então a gente vai deixar aqui. Deixar o Carfax aqui do lado. E vamos começar a bater papo. Bora. Não é? Ele conta pra gente aqui um pouquinho do seu início na área de financiamentos, na área de FNI. A gente percebeu
que você entrou pro mundo, eu posso dizer, financeiro, na época de 2000, é isso mesmo? É isso. Do financeiro um pouco antes, né? Eu venho de algumas empresas de multinacional e antes de entrar no FNI, eu estava saindo do banco, do Itaú. Do Itaú. Atendimento. Lá foi o pontapé inicial para o departamento de F&I ou não? Não. Você aprendeu F&I lá? Atendimento, não. Aprendi FNI na André Ribeiro. Tá. Participei da seleção, era para substituir a Deusinha, ela estava grávida. Isso no Itaú ou no André Ribeiro? Na André Ribeiro. Saindo do Itaú, porque ele tinha mudado de local onde eu ia trabalhar, ia ficar muito longe, porque eu sempre de São Bernardo ia ficar muito longe. Eu falei assim, não dá para eu ir para lá. E lá no Itaú era atendimento? Atendimento cliente VIP. Tá. Sempre relacionado com cliente VIP. Legal. E aí, houve essa oportunidade de ir para André Ribeiro trabalhar em São Bernardo, porque eu sempre trabalhei em São Paulo. Certo. Eu falei, agora eu quero trabalhar no ABC. Então, a conversa com o diretor, na época era o Alexandre Magalhães, era a vaga para São Bernardo. A Deusa estava saindo de licença maternidade, e aí eu ia cuidar de São Bernardo, no máximo Santo André. Ok. Com um mês na André Ribeiro, Magalhães chega sempre correndo na loja e falou assim, olha, eu preciso de alguém para me ajudar a coordenar o departamento, a partir do mês que vem você vai para Tatuapé. Acabou o sonho do ABC, só. Acabou. E como que você entrou lá? Ele te achou por onde? Foi indicação? Não, foi muito engraçado. Eu coloquei meu currículo naquele de 3 meses gratuito na Cato. Tá. Ele gostou muito da carta de apresentação, que eu não acho nunca mais essa carta. E isso chamou a atenção dele. Que era uma carta de apresentação onde você queria fazer um trabalho de F&I ou não? Você entrou... Na verdade, você queria trabalhar em São Bernardo... Ponto. É isso. Você não foi para uma concessionária, não era... Era a maturidade que eu tinha profissional naquele momento e me doando para a empresa. Ó, eu tô aqui, eu visto a camisa, tatuo o emblema da empresa no peito e bora lá. Então, isso chamou a atenção dele. Tinha acho que umas 10 pessoas fazendo ali junto comigo. O que chamou a atenção também foi fazer a prova que o Magalhães aplicava, né? E aí eu passando cola para todo mundo, de repente... Passa a menina da RH e fala assim, olha, a prova é individual. Eu falei, pessoal, desculpa, né? Fechar aqui. E dali ele me chamou, foi fazer a entrevista com o senhor Magalhães, achei que era eu imaginei assim, um cara baixinho, gordinho, careca. Me chega um menino, né? O Magalhães tem a mesma idade que eu. Eu vim fazer entrevista com o senhor Magalhães, sou eu. Primeira pergunta, como é que você se vê daqui a 5 anos? Eu falei assim, no seu lugar. Olha, boa. Ousada. Bem ousada, né? E aí, foi realmente o que aconteceu, né? Fiquei em André Ribeiro 7 anos. A gente conseguiu aí resultados interessantes, mudanças interessantes. A gente passou por várias etapas que se passou em autos, em venda de veículo, em bancos, taxas, governos. Então, ao longo desse ano, a gente conseguiu aprimorar o financiamento. André Ribeiro, o grupo André Ribeiro, sempre teve muito contato com os Estados Unidos. Sim. Sempre veio essa visão do F&I americano, abrasileirando o F&I, né? Porque a gente não tem o F&I como lá, mas a gente acaba tendo essa referência americana aqui no Brasil. Então, a gente, graças a Deus, eu consegui desenvolver essa parte de F&I dentro do grupo André Ribeiro. E, cara, uma coisa super diferenciada que eu carrego para minha vida, eu consegui passar em todos os departamentos. Então, eu era a gestora de F&I, então eu tinha relacionamento com o marketing, com o financeiro, com vendas, com pós-vendas. Então, assim, toda a estrutura da André Ribeiro, eu pude navegar nesses quase 8 anos que eu estive lá. Então, a gente pôde desfrutar... Eu sou privilegiada por desfrutar de ações, de conhecimentos, de troca de relacionamento incrível. Assim, uma escola. Então, quando você entrou lá, você foi uma operadora de F&I. Operadora de F&I, exatamente. Aprendi muito com a Deusa, né, antes dela sair. Tá.
Cara, a primeira semana eu cheguei em casa, eu falei assim pra minha avó, já falecida, eu falei assim, vó, acho que eu não vou ficar não, porque é muito louco, essa mulher é muito louca, ela faz muita coisa ao mesmo tempo. A Deus, assim, pra mim, é minha professora, né? E aí minha avó falou assim, calma, filha, às vezes é porque ela tá saindo, ela vai sair de licença, ela precisa te passar muita coisa. Aí beleza, aí fiquei, e fui ficando e fiquei. Aí você ficou quanto tempo como operadora? É isso. Um mês. Aí já foi Que pra plateia, legal. né? Porque ele precisava de uma pessoa para ajudar a coordenar. Aí foi um outro desafio, porque eu estava chegando e tinham pessoas lá que já estavam há muito tempo. Gilmar, Pimentel, Sim. a Sheila. O Pimentel que tava lá era o Fábio. Não, O Fernando. 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 Tá. O Fernando estava na Toyota, o Gilmar na Renault. Então tinham pessoas muito mais experientes do que eu. Mas a visão gerencial, a visão de gestor, eu acho que isso despertou no Magalhães para eu poder ir ajudar o time. Eu fui ajudar o time. Não foi impor nada, foi complementar aquilo que ele precisava, que às vezes ele passava muito tempo em reuniões, e aí eu fui ajudar o pessoal mesmo, substituir em férias, ajudar o pessoal do escritório com relatórios, né, organizar, literalmente organizar a casa. Então eu lembro que a gente saiu de um faturamento de uns 600 mil, cara, o nosso recorde foi 2 milhões só na linha de F, Só com F. só com F. E lá, nesse período, o AI era composto pelo quê? Era ainda acessórios, estava debaixo? Não. Lá acessório sempre foi relacionado a pós-venda. Tá. Então, o AI veio depois corretora, com seguro e produtos. Tá bom. E aí a gente explodiu esses 2 mil. Esses 2 mil foi um recorde só em F. Muita coisa. Muita coisa. Quando você assume, então, a coordenação do departamento, qual foi a grande mudança que aconteceu ali? Você tinha já um FNI que atendia o cliente? Ou esse FNI já... Tinha. Ele já Cada atendia? loja tinha o seu FNI na ponta. E a minha ajuda foi realmente em processos, né? A Sheila sempre foi muito boa em processos. Sheila estava lá. Sheila já tá. Sheila tem uma plaquinha. Sheila, a gente espera você aqui, viu, Sheila? Sheila, pelo amor de Deus. Então, assim, foi ajustar processos e procedimentos. Então, a Sheila tinha um super controle de planilhas e tal. Então, literalmente agregar conhecimentos, né? Melhorar processos e procedimentos. Foi basicamente isso. Graças a Deus a gente conseguiu. Veio mudanças de diretoria, houve um crescimento, né, do grupo, houve uma chegada de um diretor de seguro, montou-se uma estrutura de corretora, e aí foi onde a gente viu a necessidade. A gente tinha dois operadores na loja, um de financiamento e um de seguro. Por que não unir? Por que não as duas pessoas terem o atendimento, as duas linhas de negócio? Por que não unificar isso? É só organizar a oferta, né? Exatamente. E aí a gente partiu para o FNI híbrido. Então, as pessoas de financiamento adquiriram conhecimento de seguro e as de seguro adquiriram conhecimento de financiamento. E aí, na época, a gente vendia muito carro, principalmente Honda e Nissan. Então, teve lojas que a gente tinha 4 operadores e os 4 faziam híbrido. Então, pauleira. E quantos FNIs você tinha? Você tinha alguma loja que tinha mais de um FNI? Tinha. Na Aricanduva, nós chegamos a ter 4 pessoas. 4 pessoas, um volume mais... Porque assim, a loja a Honda Aricanduva, a gente fala que tem 3 lojas, né? Que é PCD, novos e seminovos. Então ali, o fluxo ali é muito grande, né? Não sei, hoje, já estou um pouquinho afastado aí de veículos, mas assim, o fluxo lá era muito intenso. Então, você fazia necessidade de ter operadores entrando em horários diferenciados. A gente tinha, às vezes, 2, 3 operadores de banco atendendo por conta de volume. Então, assim, era um período, sim, maravilhoso. Então, a gente se fez essa necessidade, né? Em vez de dividir, vamos somar. Sim. E acho que a estrutura que foi formada nesse período continua até hoje, né? Eu acredito que sim. E, assim, os operadores que saíram de lá vieram a ser gerentes de tanto de banco quanto de próprio FNI, levaram essa bagagem, né? Então, você vê muitas pessoas de sucesso desse tempo justamente por isso, por ter esse conhecimento amplo. E aí depois a gente agregou consórcio, a gente agregou tudo que pôde agregar dentro do FNI, a gente colocou e essas pessoas adquiriram esse conhecimento. Então, assim,
Eu falo que a André Ribeiro foi a minha escola e de muitas pessoas. E além de uma escola, você também colocou lá DNA seu, né? Sim. O que a gente está falando? A operação hoje, a Leila que atende essa operação lá, ela continua com praticamente o mesmo desenho, né? Sheila tá lá ainda também. Sim, Isso Sheila, o Felipe. ajuda o Edno, Isso. ajuda a manter, né? Esses são os guardiões, eles são os guardiões de um processo que veio e funcionou muito bem. Exato. Né? E aí depois você sai do grupo e vai para... De lá eu fui para Gran Brasil. Tá. Porque, que ano foi essa troca? A minha saída foi em 2014, final de Tá. 2014. Tá. Porque eu me recordo muito bem, a gente tava numa fase que a gente se conheceu, você tava ainda lá. Isso. E você era muito cogitada no mercado. Por quê? Porque dos números, do processo, tudo. Eu lembro que muita gente queria, vamos buscar ali. O que acontece ainda hoje? A gente ainda vai falar, né? Mas aí você teve essa troca para a Gran Brasil. Isso. Aí a Gran Brasil foi para estruturar a concorrente. Eles já tinham o sistema, né, do Fund, né? E ele não estava em prática. Então eu fui para lá, eu acabei trabalhando um período com esse sistema na André Ribeiro. E aí, por conta dessa expertise, a gente foi lá, montou, deu treinamento em todas as lojas, todos os vendedores, gestores, e aí aplicou a forma de FNAI lá. Houve algumas mudanças depois que eu saí, mas o conceito de FNAI foi colocado nesse período na Gran Brasil. O João Paulo que está lá hoje, ele trabalhou com você? Trabalhou, ele era operador de banco. Ele estava com operador de banco. Ele acompanhou essa aplicação do FNAI, me ajudando como operador de banco. Hoje ele está lá, firme e forte. Exatamente. A gente conhece tanta gente, eu vou ter que ficar toda hora olhando pra câmera e falar, João Paulo, ó, a gente espera você aqui, hein? O JP tem que vir com a Exato. história dele. Tem história para contar. Tem história. Depois você ficou na Gran Brasil, você vai para... Carreira. Também outra escola. Cara, Carreira, ela é uma concessionária diferente, porque o Nissin, ele tem conhecimento da empresa que ele tem. Então, se você vai falar com o Nissin sobre pós-venda, ele sabe. Sobre venda, ele sabe. Sobre jurídico, ele sabe. Então, assim, foi uma grata passagem pela carreira. Eu tenho o Nissin guardado no coração. Opa, com certeza. Lá foi assim, também tinha uma estrutura na parte da GM, né, com o André, e eu cheguei para fazer a parte de Volks e Nissan. Eu ia perguntar isso, porque o André já estava lá. O André é outro que tem a plaquinha. Também, pode chamar o André, tem história, né? Tem história. André, tem história. O André é um barato, o André é um querido. E aí já estava lá cuidando da GM e você foi fazer as outras bandeiras. Exatamente. E aí também de zero, né? Partindo do zero, instaurando o FMI, trazendo operadores nas lojas, que é o que funciona no tete-a-tete junto com os vendedores. Os clientes é o operador na loja no dia a dia. E a gente montou a estrutura e vou contar uma passagem super bacana. Quando o Nissin adquiriu a primeira Nissan, no ano já tinha uma campanha de viagem para a diretoria. E a gente já estava ali defasado uns 4 meses. Cara, a equipe conseguiu e a gente entrou. Bateu. Então você vê que realmente o negócio funcionou. Foco, né? Exatamente. Às vezes a gente vai para alguns parceiros que eles acham que aquilo não vai funcionar. Funciona. É só você ter foco e acreditar naquilo. Exato. E uma coisa que eu ia até falar um pouquinho mais para frente, mas eu acho que isso cabe bem agora. Você é uma profissional que é totalmente focada em pessoas. Sim. Tanto é que hoje, contar a história aqui hoje, ele ia trazer a equipe dela para cá. Olha que maravilha. Eu gosto de andar com os meus. Exato. Eu acho que a gente tem que compartilhar. E aí, dessa forma, o sucesso? Os ruins, né? Acho que isso... Eu não tive um aprendizado do que é gestão, não fui para uma escola para saber o que é gestão. Eu fui meio colocado numa roda de fogo e toca aí. Então, a sensibilidade que a mulher já tem, você vê que são poucas as mulheres em concessionária, na nossa área de FMI, gerentes de concessionária, diretores de concessionária, né? São poucas as mulheres agora que começa a mudar. A gente teve aí a Renault, que montou uma concessionária exclusiva de mulheres. Sim. Todas. Sim. Só tem mulher dentro da concessionária. Então... Vai vender mais. Isso, com certeza. Então a gente começa esse momento de empoderamento
Então, eu lembro que em reuniões, a diretoria tinha até um pouco de manejo para falar, porque a Eli estava ali, pô, não, lá, tiver que bater na mesa e falar um palavrão, vamos. Então, sempre um mundo muito masculino. E aí eu trouxe essa sensibilidade. Então, é aquilo que eu falei, André Ribeiro, imagina eu, Fernando Pimentel, o Gilmar, o pessoal mais antigo, já estava na empresa há muito tempo, muito mais expertise do que eu, e chega uma menina querendo, né, falar de igual para igual. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a eles também por isso, por essa recepção de tratar por igual. Entende? Sim. Nunca teve Porque segmento, porque porque é igual. homem, porque é branco, porque é azul. Não tem essa. Então, assim, quando eu falo que André Ribeiro foi a escola, foi justamente isso. Essa parte de acolhimento do time também foi essencial para que todos crescêssemos juntos. É. E essa parte de gestão eu aprendi justamente. Eu acredito que o principal clique foi ali, porque eu me vi uma pessoa inexperiente nesta área, mas já tendo ali algumas passagens, tendo equipe ou trabalhando equipe, mas com pessoas que tinham uma qualificação muito maior que a minha. Então, como é que eu faço isso? E ali desenvolveu essa parte de gestão de pessoas. Então, sou muito preocupada com pessoas. Sim, a gente percebe isso, né? Que quando você abraça mesmo, sabe? A gente precisa dar bronca às vezes, é normal, porque a gente faz isso para direcionar, Claro. né? Mas você faz muito bem vou dar bronca ali sozinho, eu vou elogiar na frente dos outros. Isso a gente consegue perceber. E o retorno da equipe também, né? Se você fala com qualquer pessoa que trabalhou com você, eu não conheço uma que reclama. E é normal você reclamar, se uma ou outra tem que reclamar, porque a gente não agrada todo mundo. Todos, não. Mas até hoje eu não achei, né? Quando você monta esse departamento de F&I e você foca nas pessoas, você acha que o grande segredo é isso? Porque você é uma estrategista. Você vai para as concessionárias, muitas vezes, para arrumar a casa, Sim. né? Então, você pode dizer que o segredo é esse. Sim. E, assim, um exemplo muito grande que eu vejo é a minha ida para Brabus. Foi um desafio bem tenso, porque lá tinha um gestor, que é o Elton, também pode chamar o Elton. O Elton vinha de uma gestão de 10 anos no grupo. E aí foi diferente para mim, porque já tinha uma equipe. Sim. Até ali, eu chegava num lugar que não tinha e eu montava. Ou tinha uma pequena estrutura e aí a gente desenvolvia ali um novo trabalho. Ali eu já tinha pessoas, já tinha operadores experientes, analistas experientes, e era você ter que manter o resultado e melhorar. Então, a minha passagem pela Brabus foi muito bacana por conta disso. A unificação da equipe, um trabalho diferente e a gestão. Então, você tem o departamento coeso, unido no mesmo direcionamento. E não você ter células, né? Cada loja é um universo. Eu não gosto de trabalhar assim. Minha visão é que o departamento é um só, a fala é uma só, o objetivo é um só. Então, todos com o mesmo objetivo. Então, é trabalhar, tirar o máximo de cada um é um indivíduo, cada um é diferente de si. E aí esse trabalho de identificar o que cada um precisa, tanto na parte profissional quanto pessoal. Se a pessoa não estiver bem pessoal, ela não vai 100% profissional. Então, você tem que saber o tempo que você utiliza dentro da empresa. Qual é o percentual para pessoas e qual é o percentual para processos e procedimentos. Então, graças a Deus, eu consigo aí discernir bem esse período, esse percentual. E você consegue também colocar para as pessoas uma energia para que eles possam entregar mais, né? Eu estou acostumado a mexer só com essa caixa aqui, agora eu estou adicionando uma caixa a mais. Exato. E entregar isso sem reclamar. Exato. Né? Por isso que a gente gosta de dar esse destaque para a sua parte da gestão de pessoas. Qualquer lugar que você for, você vai se dar bem com gestão de pessoas, né? Você vai conseguir gerir e vai mandar bem. Até agora, alguma dessas casas que você entrou e já tinham pessoas ali, você teve alguma dificuldade em relação... acontece muito de a gente entrar, a pessoa eu sou muito fiel ao chefe antigo, ao chefe anterior. Não vou me doar muito aqui não.
Aí você tem que saber como é que você dribla isso, né? Então, como eu falei, o Elton estava há 10 anos, então o pessoal ficou sentido, ele foi para uma jornada melhor para ele. Então, você tem sentimentos variados na equipe. Então, você tem aquele que acha que você está traindo, por mais que ele estava, né? Ele estava saindo. Sim. Mas assim, poxa, será que ela não está tomando o lugar dele? Então, você tem sentimentos diferentes. Você tem que passar a conhecer cada um, que foi o que eu fiz, né? Então, eu passava um período do meu dia em cada loja para conhecer as pessoas e ao entorno dela, para daí trazê-la para o meu lado. E aí a gente conseguiu equalizar e ter sucesso lá Na na Brabus Brabus. também. Tanto em resultado quanto pessoas. E aí da Brabus, Da Brabus, eu fui para Cox. Cox. Trabalhei com a Renata. Tá, antes de falar de Cox, Cox é legal. A sua passagem pela SHC, SHC. porque a SHC, ela é uma peça importante aqui, Sim. né? A gente tá falando do cara que toma conta ali. É o cara, o Sérgio Abílio. Uma pessoa forte, uma pessoa Estratégica, inteligente. muito, muito, muito. É. Como é que foi esse convívio com ele? Cara, ele é muito intenso, né? Ele é muito intenso. E eu fui para a gente tentar trazer os bancos, porque estava uma situação tanto quanto complicada. E a gente conseguiu, em negociação ali, manter o Santander, o BV. Tentei trazer alguns bancos, mas houve alguns problemas por conta de peças da China e tal. Mas, assim, a operação se manteve, né? Nesse período que eu passei, a operação ela se manteve. A gente reestruturou o FNI para dar essa continuidade. Todo mundo fala muito dele, né? Muita gente queria trabalhar com ele por conta disso. Ele é uma lenda nessa Sim. parte de... O cara liga às 3 da manhã, ele tá trabalhando o tempo todo. Isso. E na operação você via isso. Sim, ele em todos os lugares ele estava ciente de tudo que estava acontecendo com todo mundo. Tá. Então era presente em todos os Muito, departamentos. Muito. Legal. Realmente a lenda. A lenda, Sérgio né? também é a lenda. Tem o sucesso que tem, não é à toa. Não, Hã? não. Ele Certo. sabe driblar muito bem as dificuldades. Maravilha. E teve algumas e realmente ele soube Exato. passar por cima. Agora o elétrico tá arrebentando. Arrebentando. E antes teve a destaque também, né? Teve destaque. Destaque lá, Você ficava em Mogi? lá em Mogi. Quer dizer, a estrutura ficava em Poá. Poá, isso mesmo. Então, Poá. o Fabrício, Fabiana. E você queria trabalhar na ABC, né? Lembra que no começo a gente Exato. A gente já tá em Poá. É engraçado que, assim, quando eu ia para as operações da carreira, em São José e Taubaté, eu passava no Rodonel, eu achava Tranquilo. lindo, cara. Aquela estrutura com 5 marcas, que é o que a gente vê o que a gente vê nos Estados Unidos. Né? Sim. E aqui no Brasil, você não vê isso. Ali, a Destaco foi a primeira. Complexo imenso em Poá, com 5 marcas. Cara, é gigantesco aquilo. Eu falei, caramba, será que um dia eu vou trabalhar ali? Ó, Olha que legal. fechou. É. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pede. Sim. E aí eu fui, me apresentaram a Destaque, eu fui conhecer o Fábio, o Fabrício, a Fabiana, uma empresa bem familiar. E passei uma temporada lá, a gente teve também sucesso na parte de financiamento, montando a estrutura, com a concorrente também, né? Mas assim, colocando intrinsecamente o que é o FNI, essa linha de negócio, de ganhar dinheiro realmente, uma visão diferenciada, que ajuda a vender. É claro que a venda tem que vir primeiro, a venda do veículo tem que vir primeiro, mas a gente precisa olhar como é que está o financiamento justamente por conta dessa estrutura. Então, a gente, ao longo desses anos de FNI no Brasil, a gente teve várias viradas. Então, a gente teve uma frota de mais de 60% financiada, hoje a gente tem uma frota de... 60% à vista. Exato. Tá praticamente sim. Mas precisa acompanhar isso, porque o FNI ela é uma renda, é um lucro que tem da concessionária que faz uma grande diferença. Né? E a venda financiada ela nunca vai acabar. Não. Porque quem conhece, o cara não quer descapitalizar, o cara não quer baixar a aplicação, ou o cara realmente não tem dinheiro, ou não tem parte do dinheiro. O financiamento vai existir para sempre. Sim. Basta você ter esse tripé, né, que é a venda, o financiamento e agregados,
para você ter essa venda facilitada. Sim. E um desses braços aí que você comentou, que são os agregados, eles começam a ser agregados agora, que podem ser vendidos para clientes que compram carro à vista, pós-venda. Nós estamos com operação de F&I focada em produtos para venda à vista, por conta dessa troca aí de chaves, né, que a gente falou, de 60. E o pós-venda. O Ricardo, por exemplo, na Amazonas, está fazendo um excelente trabalho de venda de produtos no pós-venda. Felipe também está desenhando já situações, e outros também. Bom, Mas o F&I, ele não é só o financiamento, né? Então, como a gente não tinha a linha de AI bem definida, então o F&I ele se apropriou do financiamento, mas não é. Como não SPF, de repente, produto mais vendido. Isso. Só posso vender esse produto no financiamento. Isso. Mas e aí, o F&I é tudo. Então, vamos dar um exemplo. A BMW vende, por exemplo, moto, ela vende mais moto ou ela vende mais o F&I? É o F&I, por quê? É a meia, é a bota, Exato. é o tênis, é a camiseta. Exato. Isso tudo é o F&I. Isso tudo é F&I. E aquela boutique é bonita, né? Você entra lá, tá com a vontade de comprar. Exatamente. Isso eu tô dando o exemplo de uma marca, né? Mercedes, Land Rover, Mini Cooper. Mini Cooper, aos sábados, era um café da manhã de encontro dos proprietários de Mini Cooper. Um ficava olhando a do outro. Nossa, mas eu gostei daquele parafuso. Já encomendava o parafuso com a carinha do Smile, da bandeirinha do Brasil, da bandeirinha americana. Então, assim, isso tudo é F&I. Então, o conceito F&I ele é muito maior do que simplesmente o financiamento e o seguro alto. Não. É financiamento, é seguro alto, são os agregados. Hoje compõe também a parte de consórcio. Sim. Isso também complementa o F&I. É muito mais do que... Por isso que a gente se assusta quando a gente vai para uma concessionária onde o departamento de F&I ainda é uma pessoa que passa ficha. É alguém administrativo, que não tem contato com o cliente, pouco contato com o vendedor e só manda ficha. Aí tá perdendo dinheiro. Muito dinheiro na mesa, muito. E também, aí num caso desse, também não dá para pular do 8 para 80. Tem que passar por toda essa evolução. Tem que evoluir. É literalmente Pokémon. Tem que evoluir. Exato. E antes, não, foi Cox primeiro, depois Leilão, né? Porque o Leilão é uma página muito legal também. E aí, Ana Renata, Cox. Ana Renata. Eu saí da Brabus e fui... um projeto novo de consultoria. Isso, exatamente. Trabalhei um ano com a Ana Renata, na parte da Dealer Track. Né? Que eles deram continuidade lá. A Cox é muito forte, muito grande. Muito. Você vai aprender aí, é um corredor que a Ana Renata até brinca, ela fala que lá é a Vila Cox. Vila Cox, exatamente. São todas as marcas ali, né, juntas. Depois eu vou até pedir para colocar uma foto dessa última NDA que mostra toda essa vila de todas as marcas que tem. E aí quando você entrou na Cox, você ficou focada em qual produto? Na Dealer Track. Na Dealer Track mesmo. Que aí o desenho é Cox para você aqui, né? Que tá desenhado Cox para você, exatamente. É uma plataforma de serviços. Que a ideia é sensacional. Renata com a cabeça incrível. 440. É isso aí. Não é 220, é 440. Então, a ideia dela é essa plataforma de serviços. Então, onde a gente iniciou esse projeto e agora tem aí outras pessoas tocando. Mas é um projeto maravilhoso. Sim. Nós estamos avançando ali com ela, com a Renata, com o Rabelo também, por conta de produtos, né? Como a gente falou agora, os produtos, eles têm que estar à disposição, tanto do concessionário quanto do lojista, porque o cliente, ele precisa de dois fatores aí. Primeiro, ele precisa se acostumar com essa oferta. Se ele é um cliente lojista que não tem oferta, quando ele vai para a concessionária, ele também não quer ter essa oferta, porque ele já não está acostumado. Segundo, ele precisa saber de todos os benefícios que tem. E essa quebra de paradigma da Renata. Porque a concessionária, você já tem a figura do F&I, você já tem ali a amostra do cliente, tudo que uma concessionária pode proporcionar para ele. Os lojistas não. É venda de carro, é venda compra, venda... Não é isso. Então, a Renata vem quebrar esse paradigma, mostrando que tem produtos para esses lojistas. E produtos bons. Exatamente. A gente não está falando só de produto para ele utilizar em caso de morte e validez. Não para ele utilizar no dia a dia. É a tranquilidade. Essa palavra que eu gosto de utilizar.
O cliente vai comprar um carro para ter uma tranquilidade. Então, os produtos, eles agregam nessa tranquilidade. É. E ela vem quebrar esse paradigma. E as pessoas falam que, eu comprar um seguro, eu prefiro comprar um seguro para não usar. Não, Não. você usa a partir do momento que você comprou, porque você está comprando a tranquilidade, Isso. não é? Isso. E é isso que a gente precisa plugar na cabecinha das pessoas, tá? Depois que deu certo, aí a coisa flui, aí você vê rentabilidade altíssima, performance que... O cliente sai satisfeito, e aí a consequência são as receitas. Imagina todo mundo que tinha o SPF na mão no pico da pandemia. Poxa. E que não tinha. Exato. Hoje, por isso que eu falo que hoje o produto mais fácil de se vender é o SPF. Porque o SPF você tinha que antes criar uma historinha para contar, tentar trazer esse cliente para dentro desse universo. Agora você fala de 2 anos atrás. Pois é. Ele viveu isso. Então, assim, as operações de SPF, nossa, tem operação com 80%, 90% de penetração. Né? Com uma média aí de 50%. Então, assim, é o SPF mais alguma coisa. Isso. O SPF já vai, então deixa eu ofertar outras coisas. Exatamente. Aqui, E cabe. Cabe. A tranquilidade do cliente, ele paga. Sim, sim. Se é bem explicado, ele paga. O negócio não é goela abaixo que não cai mais. Não tem, nunca. É. Não tem mais hoje. Não Hoje dá. não dá. Não dá. E aí, depois de Cox, a gente vai para VIP Leilões. VIP Leilões. Conta um pouquinho do VIP Leilões, porque eu acho que tem um monte de gente que não entende ou não conhece ainda como funciona esse mercado. Vamos lá. Lá tem tem pessoas maravilhosas na VIP, né? Foi convidada para ir para lá para outra quebra de paradigma. Veículo de leilão não pode ser financiado. Pode. Ele tem as particularidades, mas pode sim. Então, lá é o Vicente, que é o presidente da VIP Leilões, e ele já tinha essa visão de modificar, porque assim, leilão no Brasil, ele é muito mal visto, mal falado, diferente dos Estados Unidos. Sim. No próprio grupo da Cox, você tem Mannheim, Sim. e eles fazem um leilão lá para os lojistas, tem uma mega estrutura, o carro ele é revisado, não é do jeito que pega igual o nosso, né? Só pode leiloar o carro do jeito que tá. Não posso trocar um óleo, não posso trocar um pneu, tem que ser daquele jeito. Então ficou meio que marginalizado a compra do veículo De leilão. de leilão. Porque ele pode ser média monta, pequena monta e pode ser financeiro. Isso, exatamente. E o financeiro, ele cresceu bastante nos últimos anos. A retomada que teve nos últimos tempos inflou os estoques e precisou desandar isso. O leilão é só uma forma de vender. Sim. Né? Então ela é marginalizada, mas ela é só mais uma forma de vender. Então é isso que agora começa a ficar claro, e aí as vendas vêm aumentando. Infelizmente, golpes, brasileiro adora, né, inventar golpes novos, então o leilão ele é muito prejudicado por conta desses golpes, mas assim, é uma forma de vender e você tem veículos, cara, Em ótimo estado. até mais do que novo em concessionária. Claro. Pensa em alguém que pegou o carro, não conseguiu pagar, com quilometragem baixa, você vê isso. Muitos. Em todos os bons leiloeiros que a gente tem no Brasil, você vê leilões diferenciados. E a VIP tem essa expertise, entendeu? Então, a tratativa com esses veículos, a separação, mas infelizmente acabou ficando meio que marginalizado. E aí a gente começou um trabalho com os bancos parceiros que retomam esse banco. Peraí, vamos financiar. Você vai ganhar 2 vezes, você está vendendo o carro e vai financiar esse carro para um novo cliente. Então a gente começou a ter sucesso, né, fazendo financiamento desse veículo. Então a gente fazia uma estrutura no dia das ofertas, né? Fazia o plantão e o cliente ali, ele dava o lance dele e aí a gente já aprovava o crédito dele, já. Você aumenta muito a base das pessoas que vão comprar, né? Você deixa só de ofertar para aquele cara da vista. Porque é só à vista, né? Exato. Só vista. Aí você vem uma empresa VIP Leilões oferecendo financiar, né, até 60 vezes. Então, realmente foi uma quebra de paradigma. Sim. E a certificação dos leilões, ela lá era feita pela própria empresa ou tinha uma empresa por trás? Por exemplo, a Lesca. A Lesca é uma empresa forte de certificação de leilões. Lá a certificação era de uma terceira ou era uma certificação da própria VIP? Da própria VIP. Melhor ainda, né? Não digo melhor ainda porque as outras são boas, mas você tem uma de dentro de casa, passa mais segurança. Exatamente. O Vicente, ele gosta de ter tudo dentro de casa, eu acho isso super bacana.
Quando eu fui falar com o diretor da Porto, para a gente fazer o seguro, eu fui entender o motivo pelo qual se fazia pouco seguro desses carros. E aí ele explicou, ele falou, Eli, a maioria das empresas não tem o lastro. E eu falei, mas peraí, deixa eu te mostrar aqui que a gente tem aqui um sistema que funciona e tem lastro, tem nota fiscal, tem tudo. Eu falei, caramba, eu não sabia disso. Olha só. Também outra quebra de paradigma. Sim. Então você coloca as pessoas cientes daquilo que se acha que não tem. Aí você começou a ter um parceiro de seguros. Exatamente. Com você, que aí era Porto, tinha mais alguma ou não? Ali a gente começou com eu não sei como é que tá agora, mas a gente conversou com a Porto, com a Liberty, Porto, Liberty e Bradesco. Tá, então os 3 estavam operando com você. Tá, a gente estava começando a conversa. Tá. E em bancos, você também sentia essa mesma resistência ou já não? O banco estava diferente? Não, um pouco. É. Um pouco. Apesar que os principais abrirem as portas, o Bradesco, o Itaú, a gente está conversando com o Santander, com o BB, mas tem essa resistência sim, por conta dessa marca que acaba tendo os veículos que foi vendido através de leilão. Que, de novo, para mim é uma baboseira, né? É só mais uma forma de vender o veículo. Sim. Então, às vezes a gente impactava junto aos bancos por conta dessa passagem. Então, o de financeira, que não tem lastro, pequena monta não, mas o média e grande monta Sim. tem que ter. Sim. Então, isso aí é normal. Então, você tem a dificuldade de financiar quando é média e grande monta, até concordo. Mas o pequena monta e de financiamento não tem. Não faz sentido. Break nenhum. Não tem Exato. nenhum. Exato. E é legal porque, assim, o que eu vejo é que a maioria das pessoas não conhecem. Não. E agora a informação está começando a chegar. Você consegue sentar aí com algumas pessoas de concessionária e eles começam a achar interessante também levar isso para lá para vender. E aí a gente montou um departamento também na VIP, justamente para passar isso tanto para as concessionárias quanto para os lojistas. É só mais uma forma de vender. Sim. Venha comprar veículos para a gente, olha o nosso estoque como é que tá. E era a época que o estoque estava baixo, né? Uhum. Foi verdade. Né? A gente está falando de início da queda do pico da pandemia e não tinha mais carro. E aí os bancos estavam com o estoque cheio e as leiloeiras com o estoque cheio. Então, aqui, ó. Sim. Baixa esse preconceito. Zero esse preconceito. E começou a dar certo? Começou a dar certo. Começou a dar certo. A gente começou a fazer eventos. Tá. E a maioria dos leilões eram online ou não? A maioria online. A maioria era online. Agora que retomou o presencial. Mas na época precisou ser online. E o presencial é maior do que online hoje ou não? Ou tá? Tá meio a meio, né? Porque tem gente que ainda agora quer ver Muita gente. Quer ver o carro, quer ver o estado, quer ver se ele liga, né? Então, nas fotos você não consegue... Alguns... a estrutura, por exemplo, da VIP faz o vídeo, faz as fotos, né? Algumas hoje já tem apresentadores. Olha, se vocês querem picape, a gente tem uma série de picapes aqui, mostra. Hoje melhorou muito essa demonstração desses veículos. Mas a VIP ela foi precursora nisso, né? De fazer os vídeos, de demonstrar mais o carro, fazer o 360 para a pessoa ter mais confiança em comprar esses veículos. Mas na época teve que ser todo virtual. Hoje, se algum lojista ou se algum concessionário quiser entender um pouquinho mais da VIP, desses leilões, qual é o caminho? O que ele tem que fazer? Chamar a IESCA. Chamar a IESCA. Chama a IESCA tá lá, a equipe toda tá lá, tanto de financiamento. VIP.com.br, VIP Leilões. VIP Peraí, pegadinha agora, hein? Não, pegadinha, Isso. Sabe por quê? Justamente porque eu falei das fraudes. Tá. Tem que ser o certinho, a gente vai colocar aqui no final. Isso, legal. O contato da IESCA, Tá. o site certinho Tá da VIP Leilões. Isso é muito importante. Justamente por conta de fraudes. Então, olha, vai aparecer para vocês aqui o contato da IESCA. Isso. E o site correto, site e Instagram Isso. da VIP Leilões, tá? Porque eu acho que é um caminho muito interessante e eu vejo o crescimento absurdo Sim. de carros que são certificados, então acho que vale a pena, porque, como eu falei, é uma coisa nova, tem muita gente que tá aprendendo ainda sobre isso. O melhor é ir no caminho certo. Exato. E dentro do leilão você também tem uma jornada, porque você pode comprar o carro dentro do leilão e depois você pode vender o carro dentro do leilão. Então você tem um ciclo, né? Você tem
todo um aparato dentro do leilão que você... E a VIP Leilão, ela se especializou nisso. É o que eu falei, o Vicente, o Érico, o pessoal da VIP Leilões, eles criaram toda essa estrutura para você ficar ali dentro do leilão. Então, eu compro o carro, eu posso vender o carro, eu compro de novo, Sim, vendo, sim. né? As concessionárias, os lojistas, então tem negócio para fazer dentro do leilão. E tem que aproveitar que ainda os preços, eles estão Isso. melhores. Porque daqui a pouco isso aí cai na normalidade e os preços sobem. Tem que aproveitar agora. E aproveitar esse Aproveitar a onda. ecossistema. Sim. Tá no ecossistema para leilão. Então, isso é muito bacana. Tá, legal. E aí, da VIP, quem que te rouba de lá? E a Sol Copérnico, Que é a Foi casa lá. onde você tá agora. casa onde eu tô, foi com uma mudança. Fazer mais do mesmo? Sim, financiamento, mas uma área totalmente diferente, um nicho de negócio totalmente diferente, que é energias renováveis, e a Sol Copérnico especificamente energia solar. Cara, é um mundo, sim, você olha e não tem fim. Não mesmo. Não mesmo. Não. E o que eu acho interessante é esse movimento das empresas solares de buscar a pessoa que tá lá no FNI de concessionária. Porque é um início, né? A Sol tá passando por esse início, como as outras empresas também. Então, tanta dor vai acontecer. Nossa, é novo, é muito novo. Então, assim, a energia solar no Brasil, essa grande movimentação, ela tem 7 anos. Então, ela é nova para os bancos estão entendendo agora como é o financiamento solar. Então, a cadeia do solar, que é o fabricante, a maioria está na China, o distribuidor, que é só o Copérnico, é a distribuidora, o integrador, que é a pessoa responsável pela instalação, pela consultoria, ele vai na sua casa, ele vai fazer o planejamento, é ele que vai fazer a instalação, ele compra da gente e o cliente final, que é geralmente o tomador do crédito. Aí você vai falar assim para mim, Eli, o banco conhece o cliente final, que é o tomador de crédito. Sim. Só que o banco não conhece o integrador e o distribuidor. Às vezes também não conhece o fornecedor. Então é tudo muito novo. E aí a Sol Copérnico saiu na frente, montando essa estrutura. Então, o meu conhecimento com os bancos, a gente vem debatendo muito com os bancos parceiros. Quando eu cheguei lá tinha 1, 2 bancos, hoje a gente tem aí trabalhando com quase 15, e com a mesma tocada e assim, a mesma fala. Precisamos entender o mercado para dar crédito consciente. Não é só trocar a conta de energia do cliente por um boleto do banco. É muito mais que isso. É muito mais que isso. É muito mais. O sistema de geração fotovoltaica na sua casa, ele tem que ser bem mensurado. A pessoa que vai na sua casa, ele tem que questionar corretamente, porque às vezes você tem uma conta de energia de R$ 500. Você começa a economizar e você coloca uma banheira, você coloca um ar-condicionado, 2 ar-condicionados, deixa eu colocar 3 ar-condicionados, aí você vira e fala assim, elétrico. aí você vira e fala assim pra mim, não tá me atendendo. Porra, cara. Você triplicou O consumo por um sistema que atendia a sua conta de energia. Então é muito mais do que isso. Né? E infelizmente, como em leilões, que a gente acabou de falar de golpes, solar também tem golpes em todas as instâncias. Então, em todas elas? Em todas, porque o integrador tem muitos entrantes, né? Então você tem as pessoas que não são qualificadas, você tem as pessoas que dão passo, marca a perna, você tem as pessoas que não entendem. Tem pessoas que entendem de estruturar, de montar, mas não tem a pessoa que vai mensurar. Então precisa de um RT, não é qualquer um que vai subir no seu telhado para montar uma estrutura. Sim. A gente vê aí vários casos de derrubar, pegar fogo. Tem até um Instagram que você falou que é o Solar da Depressão. Solar da Depressão. E você vê cada coisa. E além do integrador, você tem distribuidoras que só pensam em vender e não quer conhecer os parceiros. E aí você tem fabricantes que querem trazer equipamento, às vezes fora de regulamentação, fora de estrutura, enfim. É um mercado muito novo, é um mercado gigantesco, que tem muito dinheiro na mesa, mas que precisa ser muito bem estruturado. O evento do solar, qual é o nome mesmo? Intersolar. Intersolar é Gigante. gigante. Cada ano cresce mais. A AgriShow esse ano, a parte de solar foi imensa também.
Você tava, né? Não, não fui. Não? Esse ano a gente não participou. Ano passado eu estava lá. É um, Tá. é um mundo. É, eu vejo que quando uma empresa solar busca alguém com experiência em F&I, eu brinco, eu falo que paga, é como se pagasse a carência. Porque você não vai passar por aqueles problemas de tentar negociar com o banco, entender. Isso, exatamente. Mas, de novo, hoje está tendo um entendimento do que é, Através do banco. através do banco. Porque o banco precisa dar, a gente precisa ter o banco para dar o crédito consciente. Se o banco não entender o que é, como vai ficar difícil. Porque, de novo, ele conhece o cliente final. O cliente que vai tomar o crédito, o banco conhece. Tem relacionamento, tem conta, tem cartão, já fez financiamento de carro, casa, né? Mas a estrutura solar, o banco precisa conhecer para dar o crédito consciente. Eu bato nessa tecla. Dar o crédito consciente. Tá. Então a Sol, você falou que ela é uma distribuidora Isso, de material. isso. Ela é também. A gente tem a comercializadora e a adesão. O que a comercializadora faz? A comercializadora ela compra e vende energia. Tá. Como se fosse uma bolsa. Ela está começando agora, mas é o futuro. Então, quando você fala assim, levando agora o solar para a nossa área de concessionária. Quando você fala de solar para concessionária, o dono de concessionária, enfim, a pessoa responsável já pensa assim, eu vou colocar um sistema de gerador fotovoltaico em cima da concessionária, mas a concessionária não é nossa, a gente tem um aluguel de 5, 10 anos. Cara, é muito mais do que isso. É uma consultoria. É saber como é a sua energia, como ela é dimensionada para você, se não tem erros na conta, se precisa ser feito uma mini usina, uma micro usina, ou se não dá para fazer uma adesão, ou se não pode partir para o mercado livre. Então é muito mais do que simplesmente subir no teto e fazer e colocar placa. Não é. E muita gente não sabe. Não sabe. Está começando agora. Entender. Por mais que tenha 7 anos, a gente tem aí residências que têm placa 20 anos, mas assim, essa movimentação ela tem 7 anos e as pessoas precisam aprender o que é, para poder saber como contratar. Eu tive caso de cliente que contratou integrador e não assinou nem um papel de pão e tomou o golpe do integrador. E a gente teve que quitar o financiamento porque... Mas a senhora não fez um contrato com o integrador? Não, foi indicação. Para. Então, assim, a gente precisa parar com isso. O negócio precisa ser sério, o negócio precisa ser correto, precisa ter contrato, precisa saber quem é que está fazendo. De novo, é uma obra de engenharia. Sim. Né? Você vê posto no solar da depressão, você vê posto de gasolina que criou aquela estrutura, porque foi mal feito. Foi colocado no lugar. Pega fogo. Então, às vezes o mercado da vila está investindo para economizar, acaba perdendo o estoque porque pega fogo. Sim. Então, assim, é uma coisa muito séria. E precisa se entender toda essa cadeia. E o cliente final, ele consegue fazer toda a negociação direto só com o integrador? Consegue. Então o integrador também pode financiar? Sim. E aí ele busca a gente para fazer esse financiamento. Então a gente tem um hub de financiamento, a gente tem um processo que o integrador pega os dados desse cliente, passa E vai procurar. A gente procura o melhor cliente do São cliente. mais ou menos quantos integradores? Cara, na nossa base a gente tem perto de 5 mil. Mas Brasil, a gente já deve ter aí uns 50, 60 mil integradores no Brasil. E na sua base, a sua base ela é Brasil? Brasil. Trabalho Brasil. Então um número satisfatório. Sim, sim. 5 mil atende bem. Sim. Tá. Então voltando, a gente falou que a Sol tem... a gente estava na parte da compra e venda. Isso. Então ele distribui, faz essa parte de compra e venda, tem também... A adesão. Hoje é mais em Minas, né? Foi o primeiro estado que liberou, que você vende literalmente de porta em porta. A economia da energia, literalmente você não sabe de qual usina vem. Mas aí é só o Copérnico e outras empresas vão lá na sua casa e te vende um desconto na sua energia, seu boleto mensal. Sem colocar estrutura nenhuma. Sem colocar estrutura nenhuma. Isso A gente chama de adesão. Que é o que você compra, quando você compra energia, você libera para essas casas? Como é que é o fluxo disso? São usinas, aquelas fotos, aquele monitoramento que você tem no escritório. Então nós temos as usinas que geram energia. Tá. Então essa energia ela é vendida para esses
Então a placa, eu não Consumidores. coloco a placa lá em cima, eu Não. tenho a placa Tem um alocada em algum lugar. Isso, eu tenho um terreno que tem uma mini usina, ou uma micro ou uma mini usina. Ela gera energia. E aí essa energia você compra e eu mando ela para sua residência. Da mesma tomada. Na mesma Ele precisa o quê? Ele precisa só fazer a instalação do equipamento? Não, faz Nada. adesão, nada. É uma chave É uma que opção. muda. Isso, exatamente. Fácil. Fácil. Isso tá Só em que Minas, hoje né? só em Minas. Isso. Os outros estados já estão trabalhando mas hoje o foco todo é em Minas. Qual a diferença de eu escolher... Estou em Minas, que eu posso fazer por adesão. Qual é a diferença em eu colocar as placas ou utilizar a energia em adesão? É o que você quer investir. As placas, se você termina o financiamento ou se você paga à vista, ela é sua. E as placas, o sistema, ele tem aí em torno de 20, depende da marca, de 20, 25, 30 anos de garantia. Então, é uma coisa que você vai comprar e vai ter para sempre. Tá. Né? E adesão, você pode fazer, por exemplo, hoje comigo, amanhã eu faço com você, no outro dia eu faço com a Leila. Então, são contratos de adesão por um período. E a diferença na conta, ela é igual ou não? Se a placa... A adesão é um percentual e a placa é conforme A utilização. a utilização. Você Então, compra um gerador que vai gerar pontos cavianos. tá. Então você do que você consumia, ou ele empata, ou é um pouquinho menos, ou é um pouquinho mais. Tá, então, se fosse analisar conta por conta, se eu faço... se eu compro as placas, pode ser que eu tenha uma economia um pouco maior? Sim, Tá, sim. tá bom, entendido. E o que você acha que caberia bem para as concessionárias desse universo? Então, a concessionária ela precisa ser analisada. Precisa literalmente ter uma consultoria para cada grupo, para olhar cada localidade. Porque você tem o fio A e o fio B, que é a tensão que chega para esse endereço. Então, dependendo do fio, você pode fazer a compra no Mercado Livre, e dependendo, ainda não. Então, vai ter que ser um sistema gerador. Além disso, precisa ver o consumo. Porque às vezes você fala assim, vou trocar uma lâmpada aqui e vou gerar uma economia. Às vezes você está trocando uma lâmpada errada. Então, de novo, o solar ele é muito mais, muito além do que simplesmente instalar placas no telhado. Então, precisa ter esse entendimento de consultoria para saber qual é o melhor caminho. A Gran Brasil agora lança uma concessionária toda estruturada, toda num padrão e já tem energia solar. E aí eles fizeram todo o estudo, compraram antecipadamente, vão instalar agora. Então, é isso que eu estou falando. Precisa ter esse estudo, precisa ter essa consultoria para saber o que é melhor. Qual é a vantagem? É investir? É comprar no Mercado Livre? Dá para comprar no Mercado Livre? Não dá? Então, realmente fazer essa parte de consultoria. De entender a necessidade deles. Exatamente. Porque por mais que o prédio não seja daquela concessionária, os acordos são grandes, né? 10 e a economia anos. é gigantesca. E aí você, por exemplo, você vai para uma concessionária que tem uma área livre de estacionamento grande. Você tem estrutura que você coloca essas placas para fazer sombra para os carros. Né? Me foge agora o nome da estrutura. Bom, enfim, fugiu agora. Mas você coloca as placas em cima dessa estrutura, você já consegue descer ali um plug para você colocar os carros elétricos. Então, será que não é um investimento bacana? Sim. Então, por isso que eu falo da consultoria. Precisa ter essa consultoria para se adequar a qual é a melhor proposta para aquela concessionária, para aquela loja. Mesmo que se for aluguel, o cara pode ainda negociar com o dono. Exato. Ele vai ter um desconto no aluguel, depois um desconto ainda em... E hoje você pega o budget da loja, da revenda, da concessionária, enfim, e você aperta daqui, aperta dali, e essas contas, elas acabam até entrando no débito automático. Você não para, aquilo que eu falei, troca uma lâmpada aqui, pronto. Ele Então, às vezes, não pensa nisso. Isso, a médio e curto prazo você tem um investimento e a longo prazo você tem benefício disso. Então, E se você depois sair de lá e quiser levar essa estrutura, dá? até dá. Não vale a Mas pena. não vale a pena. Mas dá. Dá, mas não vale a pena. Não vale a pena porque você vai ter que contratar alguém para subir, para tirar. Às vezes a parte de fiação de estrutura você acaba jogando fora porque não vai reutilizar. Não vai mesmo. Exatamente. Então, realmente
analisar a necessidade e fazer um acordo ali com o proprietário. Porque você tá fazendo melhorias no espaço, né? E hoje você tem uma equipe de F&I, você está à frente de uma equipe, você Isso. montou uma mesa. Isso. Uma equipe reduzida, Mas aumenta, é diminui, é o mercado, né? mercado. Isso está começando agora, então daqui a pouco isso tende a aumentar. Exatamente. E banco, se você falou que começou trabalhando com 3, é isso? Quando eu cheguei na Sol Copérnico, tinham 3, mas praticamente fazia só com um banco. E hoje a gente tem uma gama aí de 15 bancos e a gente financia mensalmente com pelo menos 5. Tá. Que deve ser aí os principais bancos. Os principais Tá. players. Existe banco só desse segmento? Olha, o meu financiamento solar começou só nesse segmento, né? Mas ela É um braço. é um braço da BV. Eu não sei como é que foi a integração. Sim. Eu não sei se ela surgiu para uma startup e hoje ela faz parte da BV. Então, o meu financiamento solar começou exclusivo solar. Tem algumas outras, não sei Financeiras, na verdade, né? se é Banco. fintech ou Sim. se a nomenclatura seria financeira, mas eu acredito que seja mais a fintech. Então, você tem Sol Fácil, que começou, você tem a Sol Agora. Então, você tem algumas empresas que foram criadas para financiamento solar. E elas são competitivas? Taxas boas? Então, o profissional de F&I que for arriscar nessa área, ele vai... Precisa ter entendimento dessas, tem que ver se o contrato rege ali a empresa que ele está, né? Então, não dá para você abrir para todas, porque hoje em dia a lei de LGBT e tal, tem algumas coisinhas que juridicamente, o seu jurídico não bate com o jurídico de lá, mas isso é relevante, né? Mas você precisa ter esse conhecimento, quem é que está no mercado, fazendo o quê, fazendo como, né? Quais são as taxas, porque assim, ninguém empresta dinheiro de graça e ninguém quer perder, né? Nenhum banco, nenhuma financeira, nenhuma fintech. Então precisa entender como é o procedimento deles, o que eles querem, para você ver se você quer essa empresa como parceira ou não. Eu acho que você tem que abrir o leque, porque como veículos, tem banco que gosta da classe A, da classe B, Sim. do perfil A, perfil É o B. apetite de cada um, né? E o solar não foge disso. Então você tem vários bancos que financiam, uns pedem menos documentação, outros pedem mais documentação, mas a documentação ela é básica. Os que pedem mais é porque tem uma condição diferenciada, uma taxa melhor, uma condição maior. Mas assim, ao frigir dos ovos, você tem ali meio que equiparado a maioria dos bancos. Então, a gente agora começou a parceria com Caixa Econômica e Banco do Brasil, acaba pedindo um pouco mais de documento, porque são bancos mais conservadores, mas assim, liberação de crédito é igual para todos. O integrador, ele pode fazer financiamento direto? Pode. Só que Ele precisa de expertise, precisa ser agente correspondente, precisa ter no contrato dele o correspondente bancário. Mas assim, o que eu noto? O cara tem expertise de montar a estrutura. Ele não quer nem perder tempo com isso. Então, é um parceiro. Ele não entende de financiamento, ele não entende de crédito, ele não entende de banco. Deixa pra gente que entende. Deixa a gente fazer essa parte. E outra coisa, ele passa ali 2, 3, 4, 5 propostas no mês. A gente passa muito mais do que isso. Sim, o seu acordo vai ser muito melhor. A relevância para o banco de uma distribuidora como a Sol Copérnico, em parceria com o banco, é muito maior do que com o integrador que faz ali 10 projetos, 20 projetos por mês. A gente faz muito mais, a gente faz quase 1.000 projetos por mês. Então, essa barganha com o banco eu tenho, e essa expertise com o banco que eu tenho, acaba colocando a gente num patamar diferenciado dentro desses bancos. E aí a gente consegue taxas diferenciadas, condições diferenciadas e mais coragem dentro do banco para aprovar um pouco melhor do que o integrador direto. Hoje o integrador ele pode entrar em contato com vocês para fazer um cadastro? Pode, a gente tem o nosso site, que é www.solmais.com.br. Esse é o da nossa empresa de SGF, que é o Sistema de Geração Fotovoltaico. Tem o grupo Sol Copérnico, que é solcopérnico.com.br. E aí tem os e-mails, que é financiamento@copérnico.com.br e financiamento@solmais.com.br.
Então a gente falou de cadastro, que eles podem fazer esse cadastro. Vocês também vão atrás, vocês vão buscando parceiros? Exatamente, é muito importante. Tem integradores, é o que eu falo. A gente quer para nossa carteira bons integradores, independente se ele é pequeno, médio ou grande. Então, no Brasil, a gente tem aí de todos os tamanhos. O que a gente quer são pessoas responsáveis, que venham ao encontro daquilo que a gente prega, que é energia solar, energias renováveis, crédito consciente, né? O benefício. É claro que esse benefício traz benefício para a gente, que é o lucro, isso é fato. Mas ter essa consciência de que a gente está ajudando a nossa sociedade, a gente está ajudando o próximo, a gente está ajudando a nossa fauna, floresta, enfim. O SG, modinha, não é modinha, cara, necessidade hoje. É necessidade hoje. Todas as linhas de negócio, a gente precisa ter essa visão, né, de ecologicamente correto. A gente está passando por um momento que as pessoas não pensam nas pessoas, né? Não. A pandemia, ela deixou a gente meio que individualista, e a gente não pode ser individualista porque a gente mora num planeta que não pode ser individualista, né? Nós vivemos em comunidade, a gente não pode pensar as pessoas dentro do quarto, atrás de um computador. Para com isso, chega, já passou a pandemia. Nós somos uma raça que a gente precisa se relacionar. E a gente precisa ter um mundo sadio, a gente precisa ter um planeta sadio. E para isso a gente precisa que seja o começo a energia solar. Então, eu prego muito isso, né? Apesar de não ter estudado ainda sobre ESG, eu acho uma questão muito bacana, quero me aprofundar, mas ainda preciso encontrar o tempo. Mas eu acho que a gente precisa ter esse sentimento, né? Esse sentimento de ajudar o próximo, esse sentimento de querer o melhor, né, para as próximas gerações, porque senão, cara, que mundo que a gente vai viver, né? Vai destruir tudo e vai viver do quê? Então, a gente procura parceiros que tenham esse mesmo pensamento. E vocês, com relação a bancos, a carteira de vocês de 15 bancos Supre toda a necessidade. atende bem? Atende bem. Atende bem, e aí trabalhando esses bancos, né, a visão desses bancos, a mesa de crédito desses bancos. A gente teve um movimento de solar residencial e pequena indústria e comércio. Agora a gente começa numa outra fase. Então, por exemplo, você tem um terreno em algum lugar e quer fazer uma mini usina para vender energia. Legal. Então não é para o seu consumo, é para você vender essa energia para alguém ser beneficiado. Então os bancos também precisam ter esse entendimento. Entendeu? O dinheiro, ele está querendo esse financiamento, essa parcela de, sei lá, R$5.000 por mês. Ele tem condições disso? Tem, porque inclusive ele já vendeu essa produção de energia para, sei lá, alguma cooperativa, alguma pequena indústria, alguma média indústria, médio comércio. Então ele está usando o terreno dele em benefício próprio para gerar energia de fontes renováveis, ganhar alguma coisa sobre isso. Então agora a gente começa um segundo momento com os bancos. Começam a chegar esses projetos e a gente começa a defender esses projetos dentro dos bancos. Tá, isso é uma coisa muito interessante. Sim. Tem muita gente que vai identificar oportunidades nessa sua fala. Então, assim, se eu tiver um espaço e quiser colocar lá as placas para vender essa energia, isso é possível. Sim. Aí é feito o quê? Entra em contato com a Sol para fazer A gente tem um departamento de engenharia, ele faz essa mensuração, o que vai precisar, tudo. A gente parte para o banco para buscar o crédito, se você não tiver o crédito próprio. Inclusive, a gente ajuda a vender essa energia que vai... você também ajuda. Sim. Então eu posso ter um terreno ou um condomínio pode utilizar a parte do teto, por exemplo. O condomínio acaba utilizando para as áreas comuns. Sim. Né? O condomínio, a geração é para a área comum. Mas se você tem um terreno, agora a gente fez uma visita no fazendeiro aqui no interior de São Paulo e ele tem 5 fazendas na Bahia. Então ele quer fazer esse projeto. Então a gente... Só para venda? Só para venda de energia. E me fala qual foi o maior projeto que já chegou no seu... Você está com tempo, né, Sol? Eu fiz 1 ano. Um ano. Nesse 1 ano, qual foi o projeto de maior valor que entrou na mesa? Cara, entra de vários, né? Então a gente está brigando
de 9 milhões. Não, olha isso. Já entrou... Um projetinho de 9 milhões que pode financiar. Exatamente. Já entrou projeto também de 60 milhões. 60 milhões. Então, É mais difícil, é mais trabalhando. Esse de 60 a gente não conseguiu as aprovações adequadas, né? Que é uma série de coisas que para você fazer uma usina desse tamanho, né? Mas, assim, a gente já teve a usina de 3 milhões aprovadas. Tá. Rodando já. Rodando já. E essa de 9 milhões ainda está em negociação. Está em negociação com 2 bancos. Muito legal. Isso é muito legal. Eu gosto muito dessa parte. Acho que depois a gente pode explanar melhor essa parte da possibilidade da venda de energia. Até a concessionária, quando tem um espaço enorme que não está sendo utilizado, Pode. ela pode fazer isso. Exatamente. Então, um dinheiro a mais que entra ali é muito bem-vindo. A gente sabe que é muito bem-vindo. Com certeza. Hã? Com certeza. Vamos deixar seus contatos. Você vai continuar sendo muito procurada ainda por esse pessoal. Tá? Tá só começando, sabe? Tá só começando. Eu acho que esse segmento ele vai vir buscar muito profissional de F&I de concessionário. Vai. Assim, o bacana é que os bancos aí estão abertos. Os principais players que a gente tem, eu tenho uma sala lá que eu já falo que é a sala dos bancos, né? Então a gente já recebeu pessoal de tecnologia, pessoal de crédito, pessoal de processo, pessoal de desenvolvimento. Isso é muito bom. Então você vê que eles vêm ver o que a gente faz, né, com o F&I à frente, quais são os processos e o que está chegando para a gente. Então isso é muito bacana. Então todos os bancos a gente tem essas conversas super relevantes. Sim, porque se o banco tiver certeza que tem um departamento de F&I forte, ele sabe que muita coisa que vai chegar, mas não é nem chegar, na verdade. Exatamente, breca ali. Já breca ali antes. Exato. Então essa expertise de altos contribui muito agora para solar. E aí os bancos começam a estimular que as empresas contratem alguém de altos. Exatamente. Olha você fazendo aí novas aberturas, né? Exato. De segmento. Porque eu acho que você é a primeira, pelo menos que eu conheço. Pode ser que tenha mais. Se tiver mais, conta pra gente. Mas, se eu não me engano, tem mais umas 2 pessoas que eu sei que era de altos e que foi. E que foi pra... Que foi. Eu não vou lembrar agora, mas tem sim. Ah, legal. Depois você me conta quem é pra... Saber quem é pra gente fomentar. Exato. Com certeza. Mais um segmento que você entra para desbravar. E aí, acho que por aqui você fica, né? Assim, nenhuma grande proposta de concessionária te tira agora. Eu acho que não. Tá com brilho no olhar quando você fala da Sol. Realmente é bem diferente, né? Eu não gostaria de sair dessa linha de negócio, né, por um bom tempo. Ah, não vai. Mas assim, a gente ouve. Não vai. É surdo, né? Mas é muito interessante, é muito intenso. As feiras que você tem, o crescimento do agro, o desenvolvimento das coisas para o agro, né? Então a gente falou aqui de residência, pequenas indústrias, pequeno comércio, mas é muito maior do que isso. Você tem o corporate, você tem o agro. Então, assim, o negócio é muito maior. Você tem silos, tem pivô, que você, no meio do nosso Brasil, que não chega ao fio de energia e o cara gasta uma baba de diesel, ou ele só pode utilizar no horário porque a companhia de energia só consegue suprir aquele horário para ele. Então, assim, cara, muita coisa. Por isso que eu ainda não me... Nossa, verdade. Acho que depois a gente tem que fazer um só... Eu tô falando, a gente vai ter que fazer um só para Só para solar. Só para solar. Só para te falar de possibilidades. De energias renováveis. Porque agora vem o hidrogênio, né? Então a gente só está falando de solar. Na hora que você abrir mais esse leque, aí a gente fica aqui uma semana só no podcast. Que legal. 24 horas, que legal. 7 dias na semana. Que legal. Vamos combinar uma volta sua para isso. Guilherme depois vai ver a agenda dele ali, né? E aí a gente vai marcar uma volta só para isso. Para a gente finalizar e entrar no nosso último assunto aqui agora, que é o assunto da foto. Você falou que é um divisor de águas. Conta pra gente dessa foto aí. Cara, essa foto aqui... Quem é que tá na foto? Essa é minha senhora,
Patrícia Guerra. Até suspira pra falar. É. Suspira não pra ver, né? Suspira não pra ver que Suspira eu apoio não. contigo. Exato. A Patrícia, ela trouxe uma mansidão na minha vida, cara. Eu era bem, assim, bem louca da vida. E a Patrícia, ela... Tudo bem, Fianai? Bem a FENAI, 7 dias por semana, 24 horas no ar. E a Patrícia, ela trouxe essa concepção de família, me deu 2 filhos maravilhosos. Minha nora e meu genro, não posso deixar de falar, né? Minha pequena grande família. E ela trouxe uma consistência que eu não tinha, né? De pensar em mim, de pensar em família, de pensar em ter um lar. De ter não é uma casa, é um Sim, lar. sim, isso é diferente. Querer todos os dias encerrar o seu dia e ir para o seu ninho. Então não tinha isso, né? Eu já pensava no outro dia e aquela loucura. Então a Patrícia até se você, a hora que se chamar a Sheila, que você vai falar, né? Elisângela antes da Patrícia e pós-Patrícia. Ela é uma marca, ela conseguiu, ela viu. Muitas pessoas perceberam muito isso, né? Esse divisor de águas que foi a Patrícia na minha vida. Então, assim, eu sou completamente apaixonada. Isso aí é um podcast de uma outra vez, que a gente conta essa história Legal. aí da nossa vida. Mas a Patrícia, ela veio no momento que eu pedi muito para Deus para ter essa mansidão, né? E ela veio, caiu no meu colo. E essa foto aqui é bem legal. Eu acho que ela simboliza muito mesmo. Porque, não, é essa e uma outra. Tem uma outra também que a gente estava em dúvida, né? Em alguma das suas redes sociais tá a foto, acho que de todo mundo junto. Isso, que é a formatura da Helena. Ah, Da minha tá. filha, que a gente foi todo mundo para o Paraná, que graças a Deus os dois fizeram. O Bruno tá em João Pessoa, faz federal lá, e a Helena fez no Paraná, muitos anos longe da gente. 2 lugares ótimos. Exato. E aí ela se formou e veio a pandemia e ficou muito triste, porque foi todo um sacrifício de ficar longe da família. E a formatura é aquela. A parte de fechar. Sim. E aí não pôde fazer e tal. E aí, graças a Deus, conseguiram fazer. E a gente foi a família inteira e a gente tem uma foto. Os 6. Sim, eu sim, essa foto. Isso me dá muita emoção, porque ali é minha família, cara. Ali é o meu porto seguro. Muito legal, muito bonito. E vocês estão juntos há quanto tempo? A gente se conhece há 40 anos. Ai, que legal. E Tá. a gente tá junto, acho que tem uns 9 anos. Que aí tem esse antes e depois. São 9 anos. 9 anos de uma outra ali. Exatamente. Show, show. Quero conhecer. Vamos vai marcar. adorar. Vamos marcar. A gente tá perto, eu moro aqui perto, você mora aqui perto. Vamos marcar. Bora, uma pessoa extraordinária, uma profissional muito dedicada, professora de matemática. Há muitos anos, 32 anos de sala de aula. E é uma profissional. Você chega com as contas de retorno, ela te ajuda na matemática e o assunto vai que vai. Vai que vai. Isso Me ajuda também. ajuda. Essa é a... Tá vendo essa luz aqui, ó? É a minha luz. É a sua luz, bonito. Show de bola ali. Você sabe que você é maravilhosa, a gente gosta muito de você. Obrigada. E ver vocês emocionadas assim, ó. Falar de família, né? Perdi minha avó tem 5 anos, que também era o meu alicerce, quem me ensinou a ser a profissional que eu sou, que nordestina, Caba da Peste, né? Minha mãe, foi as mulheres fortes na minha vida. Eu tive várias pessoas que passaram na minha vida que completaram-me, que fizeram eu ter esse caráter que eu tenho. Minha madrinha, minhas tias, enfim. Eu tive muitas mulheres fortes. Minha sogra, que é uma pessoa excepcional. Muitas mulheres fortes na minha vida, né? Mas, cara, a Patrícia Que bom, que bom. é ela, é a... Olha, no próximo ela vem. Patrícia, queremos você aqui. Tá convidada. Convidadíssima. Eli, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que depois a gente vai ficar pensando, né? Pô, faltou falar de tal coisa. Então você já está convidada para o próximo, tá? A gente vai se organizar. Muita gente, eu tenho certeza que vai conhecer aqui você, o seu trajeto, porque muita gente já te conhece. Sim. Né? Mas tem muita gente que agora vai conhecer essa parte dele aí de organização, de processo, procedimento, de equipe, mas
a gente deixou aqui o leilão, VIP Leilões. VIP Leilões, falei certo, né? VIP Leilões. VIP Leilões, eu tenho medo de falar leilão, VIP Leilão ou VIP Leilões. Vamos botar aqui os dados Vamos. do site lá. Vicente me dá umas palmas. É. E o solar é uma coisa assim, absurdamente informação nova. Sim. Muita gente vai estar estudando. Quando você passou para esse segmento, e a gente tem um grupo de F&I, com gestores de F&I, alguns gestores de lá vieram me perguntar, queriam entender um pouco desse universo, né? Eu lembro que eu passei o link do seu LinkedIn até, que você atualiza bastante informação ali, mas tenho certeza que isso vai ajudar muita gente a entender esse segmento. Já fica à vontade para chamar. Isso é importante, ó. Compartilhamento. Isso é legal de buscar informação. Você é sempre muito aberta ali, sempre participativa no grupo, então não sintam aí receio de perguntar coisas sobre o segmento para ele, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a iniciativa de vocês de fazer esse F&I Cast. É sensacional conhecer a cara dos F&Is do Brasil, né? Dos gestores de F&I do Brasil. Falar sobre F&I é muito bacana. A gente precisa falar muito, porque é uma área que já tem bastante tempo, mas ela não é muito falada. Não. Então, os concessionários, os lojistas, as revendas precisam saber o que é o F&I, qual é a peça, né? O que a gente faz, o que a gente traz, o que a gente comunga entre a gente, as figurinhas que a gente troca com o banco, com os concessionários, com as marcas. Então, é uma iniciativa sensacional para dar a nossa cara para o F&I. Não ser simplesmente uma sigla de 3 letras, ter cara, ter identidade. E a partir daqui, a gente quer que os dealers eles comecem a ver como é que está sendo estruturada a F&I em outros lugares. Exatamente, essa troca. Eu sempre gostei dessa troca. Eu acho que ela tem que existir. O conhecimento de um é o aprendizado do outro e, consequentemente, isso traz o conhecimento para todos. Conhecimento é poder. Essa frase me acompanha desde sempre. Conhecimento é poder. Então, você poder trocar essas informações, esse conhecimento, deixa todo mundo no mesmo patamar e você traz benefícios, né? Tanto para os concessionários, revendas, para a gente. Então, essa troca constante, né, ela se faz válida. Sim, precisa muito. Muito. Parabéns. Perfeito, Li. Obrigado, Gil. Eu que agradeço. Obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? De mais um episódio muito importante sobre a F&I agora no mundo solar. Fiquem ligados aí que a gente vai passar sempre informação para vocês dos próximos episódios também, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.